para obedecer o Evangelho. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque é algo muito importante e sério. O Evangelho não pode ser levado por brincadeira. Você não pode viver o Evangelho de forma inconsequente. Não. Você tem que obedecer o Evangelho, assim como eu também tenho que obedecer o Evangelho. Todos aqueles que estão em Cristo hoje têm que obedecer o Evangelho, sim. A palavra da verdade do Evangelho tem que ser obedecida, tem que ser cumprida, tem que ser exercida com responsabilidade, com eficiência, com seriedade, por parte de você e por parte de mim. É isso o que o Senhor Jesus espera de cada um de nós hoje no século XXI. Então, cabe a nós demonstrarmos essa obediência ao Evangelho. Todos os dias, até o fim de nossa carreira, até o fim do tempo que resta de nossa peregrinação, nós temos que fazer isso. Quando o Senhor Jesus disse para irmos pregar o Evangelho a toda criatura, é o Evangelho do Reino que devemos pregar. E não devemos apenas pregar, mas devemos obedecer ao Evangelho. Porque ele tem coisas importantes a serem obedecidas. O Evangelho é muito simples de ser obedecido. Então, cabe a você e a mim agirmos dessa forma, em obediência ao Evangelho todos os dias de nossas vidas. Porque o próprio Senhor Jesus, ele obedecia ao Evangelho, que ele próprio pregava. Então, cabe a nós também obedecermos ao Evangelho que pregamos. Não podemos pregar algo, ou melhor, não podemos pregar o Evangelho e nós mesmos não o obedecermos. Assim seremos hipócritas. Assim seremos mentirosos. Estaremos nos auto-enganando. Não podemos dizer algo em referente ao Evangelho, no que se refere à obediência, e nós mesmos não cumprimos essa obediência. Então, é preciso que nós possamos falar e cumprirmos aquilo que falamos. Então, nós devemos falar sobre a obediência ao Evangelho, mas nós temos que dar o exemplo de obediência ao Evangelho. O Senhor Jesus espera que façamos isso. Então, temos que agir dessa forma, sem impedimento algum. É simples demais. O que complica é quando alguém desobedece ao Evangelho. Seja você, ou seja eu, ou seja quem for. Estão todos errados. Porque o Senhor Jesus não nos chamou para que nós possamos desobedecer ao Evangelho. Pelo contrário, ele nos chamou para obedecermos ao Evangelho, para termos uma conduta de vida irrepreensível, segundo a obediência ao Evangelho. Essa é a realidade. Então, nós devemos cumprir essa missão de obedecer ao Evangelho. É por isso que eu quero falar sobre isso, sobre esse assunto hoje. Porque o que dá para se ver hoje nesse movimento evangélico aí, que infelizmente se deixou envolver e se enredar pelas denominações, é que a maioria não está obedecendo ao Evangelho de Cristo, que é genuíno, puro e simples. E isso acarreta várias e graves más consequências para esse movimento evangélico. É uma realidade que está acontecendo hoje. Então, ainda há tempo de mudar. E a mudança tem que ser iniciada pela obediência ao Evangelho. Porque haverá uma punição da parte do Senhor Jesus para aqueles que não obedecem ao Evangelho dele. E esse texto eu vou ler aqui agora, para não ficar apenas nas minhas palavras, mas o texto que eu vou falar aqui, que eu vou ler aqui, ele mostra claramente que haverá uma punição severa da parte do Senhor Jesus para aqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Se nós não cuidarmos em obedecer ao Evangelho, nós sofreremos essa penalidade de eterna destruição, como está escrito aqui. Então, o texto que eu vou ler aqui
está na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E ele está escrito assim, ó: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, se, de fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, está claramente dito aqui que haverá uma punição para aqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Essas pessoas sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, essa é uma sentença realista que vai se cumprir literalmente contra aqueles que não obedeceram ou não obedecem e não obedecerão no futuro o Evangelho do Senhor Jesus. Se referindo, é claro, tanto para você como para mim. Porque esse texto que eu li aqui foi escrito para a igreja que estava na cidade de Tessalônica, para conscientizar eles sobre a obediência ao Evangelho, para que nenhum deles pudesse desobedecer ao Evangelho de Cristo. Porque se existisse alguém que estivesse desobedecendo ao Evangelho do Senhor Jesus, essas pessoas sofreriam penalidade de eterna destruição. Seriam banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa é a realidade. Então, Paulo está dizendo claramente que isso vai acontecer. Então, é um aviso para você e para mim, hoje no século XXI, para não darmos lugar ou ocasião alguma para a desobediência ao Evangelho, mas para que sim possamos obedecer ele em todo o tempo. Esse tem que ser o nosso objetivo, a nossa finalidade, obedecer ao Evangelho. O Senhor Jesus nos chamou para obedecermos ao Evangelho dele, custe o que custar. Não importa a causa, motivo, razão e circunstância que passamos, mas devemos fazer tudo o que for necessário para obedecermos ao Evangelho do Senhor Jesus. Então, hoje as pessoas têm que se conscientizar disso. Hoje, no século XXI, as pessoas têm que entender isso, de uma vez por todas. Porque não podem ficar brincando com isso, com essa questão. Não podem mesmo. Porque Evangelho é coisa séria. E da sua parte, da minha parte, tem que haver uma seriedade em obedecer ao Evangelho, sim. Então, isso é o que nós devemos fazer. Porque se nós obedecemos ao Evangelho do Senhor Jesus, não sofreremos penalidade de eterna destruição. Não seremos banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, em tempo algum. Pelo contrário, estaremos com ele. Porque o resultado da obediência ao Evangelho vai contribuir para que não possamos sofrer essa penalidade de eterna destruição. Então, é melhor obedecer ao Evangelho do que desobedecer ao Evangelho. E isso é muito claro.
E agora eu vou ler aqui uma pequena mensagem que eu escrevi aqui com respeito a essa questão. Porque, como eu disse no início, para obedecer ao Evangelho, nós temos que viver para obedecer ao Evangelho. Nós somos ministros do Evangelho. Não tem como você e eu sermos ministros do Evangelho se nós mesmos desobedecemos ao Evangelho. Aí a hipocrisia, isso é hipocrisia. Então, essa hipocrisia de falar uma mentira, da qual você mesmo não cumpre ela, aí você está desobedecendo o Evangelho. Essa é a realidade. Então eu vou ler aqui uma pequena mensagem aqui que eu escrevi aqui nesse caderno aqui, numa folha de caderno. Está escrito assim, ó. Para obedecer o Evangelho, você nunca pode tolerar de boa mente um outro Evangelho. Para obedecer o Evangelho, você nunca pode seguir as práticas libertinas dos falsos mestres de hoje. Para obedecer ao Evangelho, você nunca pode ensinar outra doutrina estranha. Para você obedecer ao Evangelho, você não pode criar artimanhas para induzir outras pessoas ao erro. Para obedecer ao Evangelho, você não pode ter o seu coração exercitado na avareza. Para obedecer ao Evangelho, você nunca pode se desviar da verdade. Para obedecer o Evangelho, você não pode dar crédito a ensinos de demônios e a espíritos enganadores. Para obedecer ao Evangelho, você não pode se afastar da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. Para obedecer ao Evangelho, você não pode ajuntar riquezas e tesouros na terra. Para obedecer ao Evangelho, você não pode ter nenhuma ligação física ou espiritual com este mundo. Para obedecer o Evangelho, você não pode entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. Para obedecer ao Evangelho, você não pode entregar 10% de dízimos de dinheiro para ninguém. Para obedecer o Evangelho, você não pode criar divisões no corpo de Cristo. Para obedecer o Evangelho, você não tem que viver Para obedecer o Evangelho, você não pode criar divisões no corpo de Cristo. Para obedecer o Evangelho, você tem que viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Para obedecer ao Evangelho, você tem sim que se abster de toda forma de mal. Para obedecer ao Evangelho, você não pode dar ouvidos a quem vem pregando um outro Jesus diferente. Para obedecer o Evangelho, você não pode dar lugar ou ocasião ao diabo. Para obedecer ao Evangelho, você não pode amar ao mundo e as coisas que nele estão. Para obedecer ao Evangelho, você não pode ser alguém que já não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus. Para obedecer ao Evangelho, você tem que ser um ministro do Evangelho sem nunca se envergonhar dele. Então, pessoal, esse pequeno texto aqui é para expressar isso. Expressar para que tanto você como eu possamos entender que temos que obedecer ao Evangelho, sim. Isso é bom, é agradável diante de Deus. Ele quer que façamos isso, Ele nos chamou para isso. Ele nos fez ser ministros do Evangelho para isso. Então, não há lugar algum mais para a desobediência do Evangelho. Não. Da sua parte, de minha parte, tem que partir a vontade de querer obedecer ao Evangelho do Senhor Jesus sempre. É assim que devemos viver.
A igreja do Senhor Jesus hoje, infelizmente, está praticando muitas coisas que estão claramente mostrando que elas não estão obedecendo ao Evangelho do Senhor Jesus. Muitas coisas mesmo. Porque elas foram enganadas, foram seduzidas, foram, digamos assim, elas foram envolvidas e enredadas por coisas que levam a igreja hoje a desobedecer o Evangelho do Senhor Jesus. Isso é um perigo espiritual gravíssimo. E a consequência, a penalidade, eu já li aqui no texto, que é muito claro. E foi escrito para a igreja da cidade de Tessalônica, mas serve para você e para mim hoje no século XXI, que somos igreja também, somos o corpo de Cristo. Então, é preciso ter obediência ao Evangelho. Nós devemos entender isso. Nós devemos cumprir essa obediência todos os dias. Então, cabe a cada um de nós hoje entendermos essa questão, porque isso é algo errado, ou seja, a desobediência ao Evangelho é algo errado de nossa parte. Da nossa parte, temos que obedecer ao Evangelho. Se estivermos obedecendo ao Evangelho como o Senhor Jesus quer, estaremos obedecendo ao Senhor Jesus e, principalmente, ao próprio Deus. Então, nós devemos fazer isso. A obediência ao Evangelho é algo muito sério. E não podemos brincar com essa questão. Não podemos viver de forma inconsequente, na teimosia, na empáfia. Não podemos errar dessa forma contra o Evangelho, como muitos, infelizmente, hoje estão fazendo por aí, principalmente pastores, bispos e apóstolos. Pessoal, se chegou a esse ponto, então o problema é mais grave do que se pensava. Então, essa é uma chance que o Senhor Jesus está nos dando. Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém sofra essa penalidade de eterna destruição por estar desobedecendo o Evangelho. Não, ele está dando a chance da igreja cair em si, cair na real, entender a gravidade desse erro e se purificar dele. A igreja tem que se purificar do erro de estar desobedecendo o Evangelho do Senhor Jesus. O momento é agora, a oportunidade é dada. Cabe à igreja entender isso. Quando a igreja se conscientizar disso, ela poderá retornar à sensatez e se purificar desse erro sim, para que de hoje em diante possa existir apenas obediência ao Evangelho. E obedecer ao Evangelho é algo simples demais, não é algo complicado. O que complica é a desobediência ao Evangelho. E muitas pessoas hoje, infelizmente, estão na condição de serem pessoas que estão vivendo de forma desobediente para com o Evangelho. E isso não pode continuar. Esse mal errado tem que ser cortado pela raiz. Essa desobediência ao Evangelho tem que ser sepultada. Você tem que fazer morrer essa desobediência ao Evangelho hoje, para sempre. Para que você possa viver a obediência ao Evangelho todos os dias. Então, essa é uma mensagem clara e simples, de fácil compreensão. Usei as Escrituras e usei um texto que eu escrevi a respeito disso. Porque eu tenho que obedecer ao Evangelho. Você também tem. Essa responsabilidade é nossa. Não é intransferível. Ninguém pode obedecer ao Evangelho por você. Você não pode obedecer ao Evangelho por mim. E eu não posso obedecer ao Evangelho por ninguém. Cada pessoa tem a responsabilidade pessoal de obedecer ao Evangelho por si mesmo. Essa é a realidade, pessoal. Então, temos que começar a obedecer ao Evangelho como ele é, genuíno, puro e simples. É assim que nós devemos fazer. Então, eu espero que essa mensagem possa servir para a edificação do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, que é a igreja, tem que estar edificada na obediência ao Evangelho, sim, sempre. Porque quanto mais isso acontecer, mais a igreja vai estar firmada em Cristo, apegado à verdade fiel do Evangelho. Então, que essa mensagem possa servir para cumprir esse objetivo de que tanto você como eu
devemos obedecer o Evangelho do Senhor Jesus, sim. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.